Meus irmãos, vamos dar continuidade hoje no estudo das cartas de João. Hoje nós vamos para a segunda carta de João. Terminamos, há um tempo atrás, a primeira carta de João. Vamos dar sequência agora no estudo da segunda carta de João. Nós vamos ler toda a carta, são 14 versículos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, segundo a João. Diz assim a palavra de Deus: O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis em amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas outras coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Senhor, nós lemos a tua palavra, tua preciosa palavra que é viva, que é sempre atual, que nos corrige, que nos instrui, que nos educa, que nos traz consolo e esperança. E é assim que nós pedimos que o teu Santo Espírito revele essas verdades em nossos corações, verdades espirituais que somente aqueles que foram alcançados pela tua graça podem entender a importância e a seriedade deste texto, Senhor. E que o Senhor nos traga arrependimento, o Senhor nos traga convicção, o Senhor nos mantenha firmes na tua palavra, firmes contra todo tipo de engano, e que possamos, Senhor, pela tua graça, pelo operar do teu Espírito Santo, andar em amor, em verdade, para a honra e glória do teu nome. Eu peço isso para a minha vida, para a vida de todos os irmãos que estão presentes aqui e os que estão nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda e a terceira carta de João são os documentos mais curtos do Novo Testamento, mais curtos até que a epístola de Filemão e de Judas. Se formos ver as palavras escritas no grego ali, ela é a que tem menos palavras. Elas foram escritas, como vocês viram aí, começa assim, o presbítero, né? Quem é esse o presbítero? É o próprio apóstolo João. Ele já tinha falado na primeira carta dele, se identificado melhor, aqui ele se diz como o presbítero, como sendo aquele líder, não somente um ancião, mas um líder das igrejas locais que o Novo Testamento sempre aponta, né, da importância desses irmãos que, com autoridade espiritual vinda de Deus, eles estavam ali exercendo esse ministério, essa autoridade espiritual sobre a vida daqueles irmãos. Depois, outro ponto que soa um pouco de dúvida, um pouco de controvérsia, é que ele diz assim, o presbítero, a senhora eleita. Se você for estudar essa expressão, vocês vão ver que algumas pessoas entendem que essa senhora eleita podia ser uma senhora mesmo, uma mulher, com os filhos. Mas a maioria dos irmãos que estudam a fundo esse texto e identificam, e eu também, estudando, me identifiquei isso, que trata-se de uma igreja,
uma igreja local, né? Não de uma senhora, de uma mulher, mas porque essa expressão eleita, Pedro usa isso, Paulo usa em outras cartas, chamando os irmãos de eleitos de Deus. E a senhora eleita e aos seus filhos está querendo dizer a igreja local e aos irmãos, aos cristãos que congregam ali. Então, a carta que João está escrevendo para uma igreja local e para os cristãos que estão nela. Então, essa expressão senhora eleita significa uma igreja local e aos seus cristãos, e aos seus irmãos que reúne ali, e aos seus filhos, ele diz. E ele trabalha aqui depois, ele contrasta, nessa pequena carta, ele frisa o contraste entre o amor verdadeiro e as doutrinas distorcidas espalhadas por alguns que estavam querendo enganar o povo de Deus. João já tinha escrito isso na primeira carta dele, ele combateu bastante isso, de pessoas que estavam saíram do meio deles. 1 João 2,18 diz que não eram dos nossos, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Estavam procurando enganar com aquela doutrina, com aquela heresia do docetismo, que estavam negando a divindade de Jesus e a plena humanidade dele, dizendo que o corpo era má, que Jesus não poderia ter encarnado num corpo mau, e que Jesus só tinha uma aparência, e isso vem a expressão docetismo, que é doquel, parece que encarnou, mas não encarnou. E se Jesus não tinha um corpo material, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, não tem problema pecar, importa o seu espírito. E muitas pessoas estavam propensas a acreditar nisso, porque o engano, ele é enganador, ele é tentador, senão não teria. Tem enganos que são descarados, tem enganos que são mais sutis. Então, eles estavam, a primeira sutileza desse engano é que essas pessoas tinham saído do próprio meio deles. Elas já tiveram um pouco de crédito ali, então eles estavam desvirtuando isso. E essa segunda carta de João, ela é mais pessoal. Então, João, ele vai dizer da importância, só nos primeiros 3, 4 versículos, meus irmãos, tem 4 ou 5 vezes a palavra permanecer, permanece. João gosta muito dessa expressão. No evangelho dele, no quarto evangelho, ele usa muito isso, né? Para nós permanecermos em Cristo. E nós vemos, meus irmãos, que a característica de uma fé genuína é a permanência. É a permanência no evangelho. É a fé que é sustentada pelo próprio Deus que deu a fé. Quantas pessoas você já ouviu falar tiveram aquele pico de espiritualidade? Até mesmo em pessoas que são destaques nesse mundo. Anunciam uma conversão repentina, mas logo depois você vai ver a vida deles volta para a prática do pecado. Não permanece, porque não tem raiz. E a característica do cristão, João usa muito isso, permanecer nas antigas doutrinas da graça, nas doutrinas dos apóstolos, na verdade. Não ir atrás de inovação, não ir atrás de progressistas, não atrás de mensagens modernas, mas de permanecer na verdade. E quando a fé é verdadeira, Deus mesmo nos sustenta a permanecer nessas verdades. Nós não ficamos correndo atrás de novidades e não queremos voltar, embora temos lutas, mas não queremos voltar para as velhas práticas. Então, João usa bastante essa expressão permanecer. Ele diz assim, no verso 1, o presbítero é a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente também, ele vai usando a verdade e permanecer. No verso 2 ele diz permanecer, depois ao longo dessa expressão ele sempre usa verdade e permanecer. Então ele diz aqui, a segunda carta de João, ela é endereçada a isso, trata-se desses membros, para nós não corrermos o risco de acharmos que João estava escrevendo para uma família apenas específica. E João começa dizendo aqui, ao presbítero, a essa igreja eleita, né, a esses irmãos e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Não é à toa que João é conhecido como o apóstolo do amor. João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele fala muito sobre amar a Deus, amar os irmãos. Só que nós vemos aqui, meus irmãos, eu já comentei isso em outras ocasiões, como que essa questão bíblica, quando alguém fala do amor, ele também fala do pecado. Essa ideia de que o amor é permissivo é a maior mentira que se ensina hoje nas igrejas. Deus é amor, ponto final, então você viva do jeito que você quiser. Nós não podemos excluir um atributo de Deus dos outros. O mesmo Deus que é amor é santo, é justo.
Então nós não podemos, e João fala tanto do amor de Deus, mas ele fala tão severamente, a ponto de ele falar nessa carta para não nem receber em casa quem nega Jesus. Você fala, pô, mas isso não é amor. Não, isso é amor. Porque se você ama os seus filhos, você não vai deixar qualquer um ter cuidado deles, ou vai? Você vai deixar qualquer um entrar na sua casa e cuidar do seu filho? Não vai. E a Bíblia diz que nós não sabemos amar. Nós estamos aprendendo. Agora, Jesus é a prova. Então, o cuidado que ele tem e que ele ensinou através de João é falar que quando você ama, você também odeia aquilo que não condiz com as Escrituras. Então, nós precisamos aprender isso, que esse conceito de amor, ele rejeita o engano. Ele não faz negociação com o engano. Ele não fala, mas que bonito, é uma mensagem legal também, se é bom para ele, não, não é bom. Se não está de acordo com o padrão da Bíblia, rejeita. João já tinha falado isso na primeira carta, no verso 3, no capítulo 4 de 1 João, ele fala assim, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se eles procedem de Deus. Ou seja, não seja ingênuo de achar que tudo é bonito, tudo é bom, tudo faz bem, se fez bem para mim. João está sendo bem enfático com relação a isso. Olha o que ele diz na primeira carta, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E João volta a falar disso aqui. João volta a falar dessa questão. A melhor interpretação é que João está dizendo que ele ama esses irmãos na verdade. E por causa da verdade. O amor de João a esses irmãos que ele coloca no capítulo, logo no verso 1. A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. A verdade é a causa do nosso amor uns pelos outros, é o que nos traz unidade. Não existe unidade nas opiniões de cada um. A unidade está em torno da palavra de Deus. A unidade da igreja, ela é preservada quando nós caminhamos de acordo com a verdade do Evangelho. Paulo fala isso em Efésios 4. Rogo-vos, pois, irmãos, eu prisioneiro no Senhor, para que andeis de modo digno da vocação que foi chamados, em um só corpo, um só espírito. Ele vai falar, a unidade nossa que nós devemos preservar é andar na verdade. Quando nós preservamos a nossa vida centrada no Evangelho, a unidade, nós desfrutamos de unidade. Todo o nosso amor deve ser na verdade e por causa da verdade. É isso que João está dizendo. Em 3 João, se você folhear a sua Bíblia, na terceira carta de João, como que João começa falando? Também, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então veja como João está sendo bem enfático isso. A verdade é o Evangelho em sua plenitude. João ama seus leitores porque eles, junto com o apóstolo, conhecem a verdade e andam nela. Quando João usa essa expressão, andar em amor, andar na verdade, é uma vida imersa na verdade. Não é ter picos, momentos, mas é uma vida vivida no Evangelho, uma vida vivida na verdade da palavra de Deus. Isso só é possível se nós realmente fomos alcançados por essa graça. E no verso 2... João continua falando, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Meus irmãos, olha que realidade, por causa da verdade que permanece em nós. A verdade da palavra de Deus, ela permanece no coração daqueles que foram alcançados e verdadeiramente regenerados. Ela permanece, ela é instalada e ela fica ali. Apesar de crises, apesar de dificuldades, apesar de momentos difíceis, a verdade não nos abandona, porque a verdade é o próprio Cristo. Ele é a verdade. Então, isso aqui trata de uma segurança para nós tão grande, meus irmãos, diz por causa da verdade que permanece em nós, e olha como o final do versículo completa, e conosco estará para sempre. Eu sempre penso que aquele texto de Mateus 28:20 é uma das promessas que nos traz segurança em todas as outras. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Meus irmãos, todas as dificuldades que você e eu passarmos, lembremos disso que Jesus falou. Estarei convosco. Talvez nós não vamos estar sentindo muito, a questão não é sentimento. Não estou sentindo hoje, mas a verdade é imutável.
Eu devo levar a minha mente, Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco todos os dias. E hoje, talvez, eu não estou sentindo, como tem dia que você sai ali de dia e parece que não tem sol, está escuro, mas o sol está lá. E essa é a verdade ela permanece em nós e ela estará conosco para sempre. Essa é uma promessa que deve consolar e trazer compromisso também ao nosso coração, temor ao nosso coração, de que a verdade de Deus ela permanece. E esse texto essa expressão permanecer é muito usada por João. João 5,38, João 8,31, no quarto evangelho escrito pelo mesmo João, ele fala demais sobre isso. Permanecer, é a verdade que permanece em nós. O amor cristão não é um entusiasmo, não é sentimentalismo ou compaixão humanista, meus irmãos. Ele não é motivado apenas pelo conhecimento, mas pela crença e pela fé na verdade. E quando essa verdade alcança o nosso coração, eu posso não estar sentindo. Eu não ando pelos meus sentimentos. Eu já falei aqui que andar pelos sentimentos é uma vida do nécio, do tolo. Ele é guiado pelos sentimentos, pelo instinto. O cristão ele deve ser governado pela promessa de Deus. E se Jesus diz que a verdade está com aqueles que foram alcançados pela verdade, seja que dia que for, que situação que for, eu não posso deixar a dúvida entrar no meu coração. Senhor, o Senhor permanece comigo. A tua verdade é imutável. A tua promessa não muda por causa do meu dia, por causa da minha incredulidade. Eu que devo me voltar para a palavra de Deus, clamar a Ele para que essa verdade realmente encha o meu coração e minha mente de esperança, porque ela é uma realidade. Essa é uma segurança que nós temos. A verdade de Deus permanece conosco para sempre. João 10, se vocês lerem o Evangelho de João, capítulo 10, versos 27, 28, 29, vai falar ali que aquele que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. É a mesma questão. As mãos de Deus são invioláveis. A verdade de Deus é inviolável. Ela está em nós e ninguém pode roubar de nós. Paulo fala isso em Romanos. Essa é uma segurança que não nos leva a uma negligência. Quando ela é mal compreendida, eu falo assim, que bom. Se a verdade está comigo para sempre, eu posso viver do jeito que eu quiser. É a maior prova que você não tem a verdade, é você pensar isso. Porque se a verdade ganhou o seu coração e o meu coração, nós vamos querer desejar viver de acordo com essa verdade, andar de acordo com essa verdade. É isso que João está ensinando para eles. E depois João fala no verso 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja como João ressalta isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque eles negavam isso. Não, Jesus não é o Filho de Deus. E João está vinculando que não tem como separar a Trindade. João está falando, da parte de Deus, Pai, e de Jesus, o Filho de Deus, estarão conosco em verdade e amor. Aqui usa 3 expressões que são as 3 colunas do Evangelho que você e eu não podemos ter dúvidas. Graça, misericórdia e paz. O que é graça, meus irmãos? É o favor de Deus, é o favor divino do qual procedem todas as coisas. Graça é o agir de Deus a pessoas que não mereciam. E mais, que mereciam uma condenação. Não é só que não mereciam um presente, mas que também que não mereciam condenação. Que já estavam boas, só não vão ganhar um plus. Não é isso. A graça não é um plus, a graça é tudo. Nós merecíamos a condenação, mas Deus, de forma graciosa, se revelou a nós. Agiu em nosso favor, mesmo nós sendo pecadores, espiritualmente mortos, inimigos dele, isso é graça. Não tem mérito nisso. Não tem contribuição minha e sua. Por isso que a palavra de Deus diz graça, é a parte de Deus a pessoas que estavam mortas em delitos e pecados. E misericórdia é o livre perdão de Deus. Deus derrama graça, Deus com sua misericórdia quer colocar o seu coração na nossa miséria, nos perdoou, nos aceitou, teve compaixão de nós, e paz, que eu já falei aqui no estudo passado, paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, mas paz que a Bíblia trata é nós sermos reconciliados com Deus. Foi o que Jesus fez na cruz. Nós estávamos inimigos de Deus por causa do nosso pecado que nos separava, e agora, Romanos 5, Paulo falará que nós somos justificados e por isso temos paz com Deus. Então, se você teve o perdão de Deus, se você desfruta da graça de Deus, você está em paz com Deus. E você tem a paz de Deus no seu coração.
Por isso que João usa isso. Graça, misericórdia e paz não fala nada do que nós fizemos, nada do que nós podemos fazer. É tudo do que Deus fez em Cristo por nós. E depois no verso 4, ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, dentre aqueles irmãos, aquela igreja local, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja que João fala de novo, andar na verdade. João já tinha falado isso na primeira carta, que aquele que está, 1 João 2,6, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Andar fala de um viver. Fala de você viver. E aqui João está falando, eu fiquei sobremodo alegre, porque eu encontrei dentre alguns cristãos os que estão andando na verdade. Veja, meus irmãos, isso aqui é uma sutileza. João não estava dizendo assim, eu estou muito alegre porque eu estou vendo que tem gente andando de acordo com o que eu falei. João está falando, eu vejo que eu estou muito alegre porque eles estão andando de acordo com a verdade. João não queria que eles andassem de acordo com a cabeça dele apenas. João estava ensinando o Evangelho. Nós não devemos ficar contentes porque as pessoas estão andando igual nós estamos falando, mas estão andando de acordo com a palavra de Deus. E nós temos o dever de ensinar a palavra de Deus, não a nossa experiência, não a nossa visão da vida, mas o que o Evangelho ensina. E João aqui está falando, fiquei sobremodo alegre, porque eu encontrei pessoas que estão andando, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João não está falando que eles eram perfeitos. João não está falando que eles não tinham lutas. João está falando assim, eles estão permanecendo no Evangelho. Eu sou muito grato a Deus por causa disso. E eu fiquei perguntando, meus irmãos, qual seria o testemunho se alguém fosse falar a respeito dessa igreja local, de nós? Eu fiquei sobremodo alegre porque aqueles irmãos da comunidade cristã de Londrina estão andando na verdade. Será que alguém poderia dar esse testemunho, registrar esse testemunho, olhando para as nossas vidas? Não é que eles estão reunindo toda semana, é que eles estão vivendo. A vida deles está de acordo com a verdade. A segunda-feira deles está de acordo com a verdade. A terça-feira está de acordo com a verdade. E assim vai, é uma vida. O jeito deles relacionarem na casa deles está de acordo com a verdade. O jeito deles criarem os filhos está de acordo com a verdade. O jeito deles trabalharem está de acordo com a verdade. O jeito deles viverem, o jeito deles pensarem está de acordo com a verdade. O jeito deles falarem está de acordo com a verdade. Veja que o cristianismo ele deve reinar em todo o nosso ser, não apenas em costume de vir. Eu estou contente porque os irmãos estão reunindo domingo. Amém. Mas nós estamos vivendo, na verdade, a nossa vida está de acordo com o padrão do Evangelho. É isso que João está falando. Eu estou muito contente porque provavelmente também, meus irmãos, alguns irmãos podiam estar capengando nesse caminho, dando atenção a alguma mentira. João está falando, mas que bom ver algumas pessoas. Como é bom nós vermos irmãos caminhando na verdade. Isso trouxe alegria para João. João não era alguém sem sentimento. Está num nível espiritual tão grande que não tem sentimento. Ele se alegrava pelas pessoas. E é tão bom nós vermos irmãos que estão, apesar de dificuldade, apesar das lutas, estão caminhando na verdade. Isso fortalece, testemunho fortalece o seio da igreja, o meio da igreja. Nós precisamos pensar nisso. Paulo mesmo tinha censurado Pedro, quando nós lemos em Gálatas 2,14, porque eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. A Bíblia é sempre com esse ensino. Ou nós estamos andando e vivendo de acordo com a verdade, ou nós não estamos. Então examine a sua vida à luz de Deus. Será que você está andando segundo o mandamento que recebemos da parte do Pai? E agora ele vai falar aqui no verso 5, e agora, Senhora, para essa igreja, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão um mandamento que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o mandamento é este, que andeis segundo os seus mandamentos, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. É interessante que João fala assim, e agora? Observe, João tinha acabado de elogiar eles. Tinha falado assim, irmãos, eu estou muito contente, porque eu estou vendo que muitos de vocês estão andando, na verdade, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Apesar das dificuldades, mas vocês estão sendo guardados pela palavra de Deus.
Mas isso não basta. João fala assim, agora. Isso é uma verdade. O evangelho é sempre dinâmico. Nós nunca podemos contentar. Alguém já falou que estou andando na verdade, então já está bom. O que João fala? Agora que vocês estão andando na verdade, e por causa de estarem firmados na verdade, veja que a base é essa. Agora eu peço-te, como se não escrevesse mandamento novo, que nós já, desde Levítico 19, nós já vemos que a importância de amar uns aos outros, e João falou muito isso na primeira carta dele. E João falou assim, agora como vocês estão na verdade, não para por aí. A sequência de quem está na verdade é essa evidência aqui. É que não estou escrevendo mandamento novo, mas que nós devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, só é possível nós amarmos uns aos outros se nós estivermos vivendo na verdade. João não começa falando para ame as pessoas e depois procura andar na verdade. Nós devemos andar na verdade e a consequência vai ser esse amor. Nós vamos ser capacitados. Então, João diz, agora que vocês estão andando na verdade, não é novo isso. E eles sabiam que não era novo. Agora vocês devem amar uns aos outros. E ele diz, tá, mas como assim amar uns aos outros? O que é amar uns aos outros segundo a visão de João? Então, ele vai falar aqui, e o amor é este, verso 6, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Meus irmãos, nós devemos amar uns aos outros de acordo com a verdade da palavra de Deus. A expressão exata do amor cristão é nós estarmos primeiro firmados na verdade. E segundo, nós manifestarmos essa transformação que a verdade ocorre em nossos corações, nos nossos relacionamentos. João falou isso sobre andar, amar, confessar pecados. Nós expressarmos atitudes de amor, nós amarmos como Cristo amou, não é amar como eu gostaria que a pessoa fosse, mas é do jeito que ela é. Esses dias eu fui falar em Arapongas ali para casais, e eu estava falando, e eu lembro de um episódio que marcou muito. Um pastor conta que uma senhora chegou para ele e falou assim, pastor, e disse que ela orava assim, eu estou orando assim, Senhor, muda o meu marido e aí eu vou começar a amar ele. E ela orava, e o marido orando também. E os dois em guerra. Senhor, muda o meu marido, e o marido, Senhor, muda a minha esposa para eu começar a amar eles. O pastor falou assim, não. Começa a amá-lo e Deus vai mudar. O amor é um mandamento que Deus nos faz. Não é um sentimento. Nós devemos amar uns aos outros. A mudança quem faz é Deus. O problema é que às vezes nós estamos esperando o outro mudar para amar. E ele está esperando a gente mudar para amar. Aí os dois ficam longe. Senhor, amar uns aos outros. E quem muda é o Espírito Santo. Todo casamento, o conflito nasce disso aí. A hora que você mudar, eu mudo aqui também. E ela falou assim, eu também. Vai estar com 70 anos, a voz quase não saindo, 80, 90, assim, e não vai mudar. É Deus quem nos muda. Então, João está falando assim, se vocês têm a verdade, agora ame. Não é amar como os outros gostariam, como você gostaria que ele fosse, é do jeito que ele é. E Deus vai mudando. Porque as pessoas também têm que nos amar do jeito que nós somos. E o amor vai nos transformando. Não é assim, me amo do jeito que eu sou e eu vou ficar assim mesmo. Se eu tenho a Cristo, o Evangelho vai me transformando. Mas é Deus quem transforma. Eu também não posso falar assim, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. O Evangelho nos transforma, irmãos. Se não está havendo transformação no seu casamento, na sua forma de lidar com a esposa, com o marido, com os filhos, uns com os outros, do que nós podemos falar que nós somos salvos, se o Evangelho não está mudando? Então, João está dando esse alerta. Agora que vocês andam na verdade, pratiquem o amor. E então, João começa a falar agora no verso 7. Veja, primeiro ele faz essa base. Estão vivendo na verdade. Estou feliz que vocês estão andando na verdade, estão permanecendo na verdade, estão permanecendo em amor, estão praticando esse amor. E agora, João está falando, a partir do verso 7, João diz assim, porque, veja só, essa é a razão, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora,
os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Primeiro, nós precisamos nos fortalecer permanecendo na verdade, para não sermos enganados. Tinha muitos enganadores lá, saindo do meio deles, para pregar uma mentira, uma heresia. Por isso que João dá a base teológica. Permaneçam na verdade, andem de acordo com a verdade, e João tinha testemunhado isso, e agora ele está falando porque tem muitos enganadores que têm saído pelo mundo fora. Qual era o ensino desses enganadores? O próprio versículo 7 diz, eles têm saído, e são muitos, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Veja, meus irmãos, o João já tinha combatido isso na primeira carta. Eles estão ensinando que Jesus não veio em carne, que Jesus tinha apenas uma aparência de humanidade, mas que pela matéria ser má, Jesus não veio. E eles estavam ensinando isso. E então João está falando assim, ó, vocês têm que estar firmados na verdade, porque senão vocês vão acreditar nisso. Talvez não acreditem na primeira. Sabe aquele golpe que o cara vem te oferecer um negócio, na primeira vez você rejeita, mas depois você fica com aquilo na cabeça? Aí no segundo dia você começa a autossabotagem. Rapaz, mas parece que era bom. Aí você começa a argumentar com você mesmo. Ah, mas espera lá, será que era mentira mesmo? Aquele e-mail que chegou para mim dizendo que se eu clicar aqui eu vou ganhar um prêmio? Se você não colocar na lixeira aquilo logo, uma hora você começa a conversar. Vem a crise financeira, você olha para aquele e-mail e fala, tá, pai, está no link minha solução. Aí você clica ali, e às vezes a mentira é igual essa. A primeira vez você rejeita. Mas se você não confessar isso, não se agarrar à verdade, no momento de crise você vai falar assim, ah, mas será que era mentira mesmo aquilo que falaram para mim? Então nós temos que rejeitar. Quanto mais apegados à verdade, tudo que não compactua com a verdade, nós vamos rejeitar. E João está falando aqui, o ensino deles, que eles não confessam Jesus Cristo que veio em carne. Esse, assim é o enganador e o anticristo, é a mesma pessoa. Espírito do anticristo, que engana, que quer enganar, pessoas que estão atuando mediante o espírito do anticristo. Por isso que João vai falar para nós nem recebermos pessoas em casa. Pessoas que estão a serviço do anticristo, ensinando que Jesus Cristo não é Deus. João, esse mesmo João apóstolo do amor, olha como ele bate pesado. Quando ele tem que falar de amor, ele fala a fundo. Quando ele tem que falar do engano, ele fala a fundo. E ele diz aqui no verso 8, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. João não está falando de perder salvação. Nunca na Bíblia, nem no Novo Testamento, ninguém usa a palavra galardão com relação à salvação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, nós fizemos tantos esforços para discipular e evangelizar, e se nós dermos ouvidos para isso, nós vamos perder muito desse trabalho e muita da recompensa de Deus. Por isso que ele fala, completo o galardão. Ele não está falando que vocês vão perder a salvação, porque se realmente quem foi salvo, a Bíblia garante, Jesus diz isso. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Mas o trabalho vai ser muito perdido se você der ouvido a enganadores. Por isso que ele diz, esse nosso esforço de estar discipulando, de estar falando a verdade, a igreja vai ser prejudicada, pessoas vão ser prejudicadas. E isso nós vamos ter que responder diante de Deus, desse nosso cuidado. Se nós cremos nisso, nós estaremos seguros, mas o enganador, ele é astuto, meus irmãos. E eram muitos os enganadores. E ainda hoje existem muitos enganadores. Ou não existe? É o que mais tem. Por isso que aqui João já fala assim, eram muitos. Desde o primeiro século, já eram muitos os enganadores. Eles andam em bando. São poucos os que pregam fielmente a palavra, mas são muitos os enganadores. Até hoje são. Liga a televisão, acessa a internet, quantas igrejas tem só em Londrina? Senta e vai ouvir uma mensagem. Quantas você vai ouvir que é uma mensagem centrada na palavra? Pode ir em qualquer cidade. Esses dias me perguntaram, pastor, qual igreja que o senhor indica, qual cidade? Você olha lá no mapa, tem 600 igrejas, qual que você pode indicar por ser bíblica?
Rapaz, é difícil. Muitas pessoas estão enganando, usando a Bíblia para enganar. Mesmo hoje, há pessoas que têm o espírito do anticristo, meus irmãos, não é só naquela época não, a coisa está se aperfeiçoando. Falsos mestres e líderes de seitas que negam a verdade da plena humanidade e plena divindade de Cristo, que são os gurus da nova era, que tentam rebaixar nosso Senhor em algum tipo de espírito guia, força mestre, bom líder, algum revolucionário, tentam dar algum nome bonito para Jesus, e todos eles ferem e afrontam. C.S. Lewis fala isso, ou nós cremos que Jesus é Deus, ou ele foi o maior louco e mentiroso que aconteceu, porque só ele disse que era Deus. Ou você crê que ele é Deus, ou você crê que ele é louco. A centralidade de Cristo é a coluna da igreja e a coluna da palavra. Se você perguntar para todo mundo, você acredita em Deus? Aí fora, pergunta, Deus, eu acredito. Deus para eles é uma energia, é um ser. Aí você fala assim, você crê que Jesus Cristo é Deus, que ele veio em carne? Não. Aí você também está pedindo demais. Por isso que João está combatendo isso daqui. Por isso que João está combatendo. E líderes estão com movimentos de seitas hoje, muitas igrejas estão ensinando tantas mentiras e o povo está caindo. Quero ler aqui um pensamento que Augusto Nicodemos coloca sobre isso. Ele diz assim, no cenário brasileiro, os enganadores podem ser encontrados em diferentes lugares. De um lado, há os que ainda aderem ao liberalismo teológico, que já deveria estar extinto pela idade por ter sido desacreditado há muito tempo, mas tem muitas pessoas que ainda estão acreditando nisso. Os tais, de maneira reservada ou até aberta, negam claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne. Negam sua plena divindade. E temos também os neoliberais, que apesar de não conseguirem dizer claramente o que acreditam, deixam escapar nas entrelinhas que têm dificuldades em crer na reivindicação bíblica de que Jesus é Deus. Tais mestres têm encontrado espaço nos cursos de teologia e ciências da religião nas universidades brasileiras, que adotam credibilidade acadêmica em detrimento da confessionalidade bíblica. Irmãos, dentro de seminários que se dizem cristãos evangélicos, tem professor desacreditando em Jesus, desacreditando na Bíblia. Fala, pode rasgar os primeiros capítulos de Gênesis, os primeiros livros de Gênesis. Jó não existiu, Jesus é um mito, ou era um bom líder. Dentro de igrejas. Então não é mais ambiente seguro apenas, estou reunindo numa igreja. O que essa igreja ensina? É uma igreja bíblica? Quem está ensinando? O que está sendo ensinado? E João já tinha alertado sobre isso, e agora ele fala para nós acautelarmos. No verso 8 e no verso 9, o que João fala? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Esse é o apóstolo do amor. Aquele que ultrapassa, aquele que vai além, aquele que quer inovar, aquele que quer trazer uma novidade, aquele que quer trazer uma mentira, esse não tem Deus, não tem conversa. Não interessa quem é, quantos seguidores tem, se é famoso, se está com a agenda cheia, não interessa, não tem Deus. João está falando, não tem Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Não tem como separar Deus Pai e Jesus. Não tem como você falar, eu creio em Deus Pai, mas com Jesus eu não creio. Não tem. João está sempre amarrando essas verdades, porque não tem como separá-las. E ele está falando que a quem está ultrapassando o que nós vemos hoje, meus irmãos, a maioria dos ensinos hoje são ensinos extra-Bíblia. Pessoas que estão indo além do que a Bíblia diz. Estão querendo ensinar novidade. Estão querendo ensinar uma nova doutrina. Rejeite isso. Fuja disso. Essas pessoas que ensinam isso, João mesmo fala, essas pessoas não têm Cristo, não são nascidas de novo, não são crentes. Estão a serviço do anticristo, se negam a Jesus. É sério. João já tinha advertido isso. E João diz lá, olha o que João diz no Evangelho de João, capítulo 8, 31, meus irmãos. Fala da importância de nós permanecermos na verdade. O que ele está falando? O que permanece na doutrina, esse tem Deus e o Pai. João 8, 31.
Disse Jesus, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que faz, meus irmãos, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Cristo, não são picos de euforia. É permanecer na verdade a despeito de tanto engano e tanta mentira e tanta confusão. Isso é só o Espírito de Deus que nos faz. Por isso que é o Espírito Santo que nos guarda. Se eu tenho o Espírito de Deus, ele vai me capacitar a permanecer na verdade. Os que não têm, os que inventam uma falsa conversão, logo são desbancados com a nova doutrina, com o mundanismo. Por isso que nós vemos pessoas que professam uma conversão milagrosa de tempo. De repente voltam para a velha prática, porque não foram realmente regeneradas. João está falando que permanecer é o resultado disso. E o verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo, meus irmãos. Se alguém não traz essa doutrina dos apóstolos, que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele se encarnou, que Ele é o Deus encarnado, que Ele ressuscitou, que Ele deu a vida dEle por nós, que sem Ele não há vida, que não há outro Salvador, que não há outra verdade, não há outro caminho. Se alguém não traz isso, o que João está falando? Não o recebais em casa e nem lhe dais boas-vindas. Esse é o apóstolo do amor. Sabe por quê? Porque João era tão zeloso pela verdade que ele estava excluindo aqui qualquer possibilidade de ecumenismo. Ele rejeita Cristo, mas ele tem uma verdade tão bonita, é um cara tão amoroso. Os enganadores, meu irmão, não vão chegar. Se a Bíblia diz que o diabo vem como um anjo de luz, você acha que o enganador vai chegar com um revólver? Nem sempre. Ele vai chegar com uma conversa fiada mesmo, uma conversa mole. Sutileza, o engano sutil. É sedução. Eles são sedutores. E sabe o que é sedução? É tirar do caminho. A palavra sedução é afastar você do caminho. Eles vêm com uma conversa boa, mas mentirosa. A conversa mansa, mas é um lobo em pele de cordeiro. Eles vêm com propostas, com ideias novas, jogando dúvidas e apresentando coisas para que, se você não tiver firmado na palavra, permanecendo, se você não cultiva uma vida com Deus, se você não conhece a verdade, como você vai resistir? Como que você vai falar que aquilo é mentira e que aquilo não é da palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus? Se você é negligente ao estudar a Bíblia? Nem sempre vai dar tempo de você falar, deixa eu pesquisar, deixa eu ligar para o pastor, deixa eu ligar para alguém. Você vai estar diante dele ali. Você tem que ter argumento, você tem que saber. Isso não procede de Deus. Eu não quero nem ser cumplicidade. Porque João está falando, não seja nem cúmplice das suas obras más. E esse termo obras más é obras malignas. A expressão é obras malignas, como Caim, que tinha obras más, que era do maligno. Não é obra má que é ruinzinha, que é meia boca, é obra do maligno. Por isso que você deve rejeitar. E esse João, que é o apóstolo do amor, como ele bate pesado mesmo, porque ele tinha um zelo tão grande pela verdade, e se eu e você não tivermos um apego pela verdade, como que nós vamos ter coragem e ousadia e firmeza na palavra para rejeitar isso? Você vai acolher, e muitas igrejas estão acolhendo isso. Vamos ouvir o que esse irmão tem para falar, ele está famoso, ele abriu um espaço na agenda dele, olha que privilégio receber ele aqui. As pessoas não têm discernimento, porque não estão apegadas à verdade, não permanecem na doutrina de Cristo. Não é na doutrina de homens, na doutrina de Cristo. Então, João está falando, no verso 11 ele diz, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Olha só o que João está falando. Se você fica dando conversa para esse povo, se você ficar colocando isso para dentro da tua casa, parece um ato de amor, né? Vamos acolher. João está falando, não. Eles estão a serviço do anticristo. Você acolheria alguém que quer prejudicar a sua família na sua casa? Você colocaria alguém dentro da sua casa que você sabe que ele é alguém extremamente perigoso? E por que você vai colocar alguém que está ofendendo a Cristo, que está rejeitando a divindade de Cristo? Então veja que o apóstolo do amor é aquele que rejeita o erro, que está falando assim, não dá nem boas-vindas. Sabe o que ele está falando? Porque vocês vão ser cúmplices. Sabe o que é cúmplice? Ter participação. Vocês vão ser cúmplices, que vocês vão estar acolhendo alguém que está propagando uma mentira.
E vocês estão demonstrando que vocês concordam com aquilo. Que vocês estão acolhendo ele. Vocês estão dando ouvido. Vocês estão cuidando. Então, o apóstolo do amor, ele tinha um zelo tão grande pelo Cristo que ele rejeita qualquer engano. O que fere a Cristo, ele não quer nem saber o que vão pensar dele. Bota para fora. Porque o amor dele por Deus é muito maior do que o amor dele pelas pessoas. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Está ferindo a centralidade da palavra de Deus. E então ele termina. Eu ainda tinha muitas outras coisas para escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Aqui eu fiquei pensando, meus irmãos, João fala isso também no Evangelho, João fala isso na terceira carta dele. Ele fala isso, que ele tinha muitas outras coisas para falar, mas ele prefere falar a viva voz, ter comentário. Aqui tem alguns ensinamentos com relação a isso. O primeiro é que tudo que Deus quis que nós soubéssemos está registrado. Não precisa ficar especulando. O que será que João tinha? Aí passa a vida inteira especulando. Não, o que João deixou escrito? Paulo fala isso acho que em Romanos. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nos apeguemos ao que está registrado. A vontade de Deus é que nós conheçamos o que está escrito. João mesmo falou lá no Evangelho que tinha muitos outros milagres que Jesus fez, mas não registrou. Ou vai passar a vida inteira especulando? Não, nós devemos nos apegar ao que foi escrito. E outra coisa que eu aprendi comigo aqui, quando eu estava pensando nisso, é que João tinha outras coisas para falar, mas João, ele falou assim, eu prefiro ter com vocês. E eu fiquei pensando nisso numa aplicação para nós hoje. Nós temos alguns meios de comunicação hoje também. E muitas vezes eles são úteis, mas podem ser prejudiciais. Às vezes a gente está conversando, nós devemos parar a conversa virtual para nos encontrarmos pessoalmente. Nada substitui a comunhão da igreja, a conversa de viva voz, que João diz aqui. Eu tenho outras coisas, mas eu quero estar com vocês. Eu quero olhar nos olhos, eu quero estar lado a lado. Eu quero orar com vocês, eu quero ter comunhão física com vocês. Então, nós podemos usar o que nós temos à nossa disposição, mas nós não podemos nunca nos afastar. A comunhão nunca é à distância. Graças a Deus, nós podemos suprir de alguma forma, mas sempre nós devemos ter esse cuidado de queremos estar presencialmente uns com os outros. E João diz aqui, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, falando que outras igrejas estão saudando a comunhão entre as igrejas locais também. Então aqui, meus irmãos, o que nós aprendemos? O que você poderia levar hoje para a sua mente, para o seu coração, do que você aprendeu hoje aqui? Se você fosse anotar, primeira coisa, que nós devemos permanecer na verdade. Isso é um resultado de quem foi agraciado pelo Evangelho. Permanecer, andar na verdade, andar em amor. E isso vai nos fazer estar atentos contra enganos de anticristos. Para de acreditar em tudo que você ouve, em tudo que você lê, em tudo que falam para você. Seja bíblico, não seja ingênuo. Conheça as Escrituras, permaneça no Evangelho. E essa permanência no Evangelho, ela é o que motiva, o que nos traz capacitação para fazermos tudo, amarmos as pessoas, continuarmos na verdade, termos comunhão uns com os outros, rejeitarmos o erro. Então a primeira coisa que você deve pensar, e eu estava pensando isso ontem, até comentei lá no canal, eu estava pensando assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade, eles caem em igrejas, eu queria saber mais os 5 solas, 5 pontos, escatologia, ótimo, mas a primeira coisa que você deve pensar, você nasceu de novo? Você tem permanecido no Evangelho? Que hoje está muito comum, eu quero buscar conhecimento, essa linha, aquela linha. Primeira coisa, eu sou um cristão? Eu fui alcançado por esse Evangelho? Eu estou vivendo na verdade, eu estou andando na verdade, em amor? Eu tenho esse zelo pela palavra de Deus, como João diz? A palavra de Deus é meu alimento.
Se alguém olhasse para a minha vida e falasse, eu fiquei contente por ter encontrado fulano andando na verdade. Será que o nosso testemunho seria um testemunho que geraria contentamento por estarmos apegados à verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e revele o Evangelho a quem ainda não foi alcançado, para que nós possamos andar, viver na verdade. Porque toda a nossa vida depende desse andar em amor pela graça de Deus.